Agora vamos falar das profecias sobre o profeta Muhammad nas escrituras do budismo. Quase todas as escrituras do budismo falam sobre a chegada de Maitri, e também é mencionado em Shikhavati Siddhant Sutanta Dhandra 111, que diz que um outro Buda chegará pelo nome de Maitri, o Santo, o Supremo, o Iluminado, sendo abençoado com sabedoria e boa conduta, astuto, tendo conhecimento sobre o universo, e seja lá o que for de conhecimento que ele adquirir do mundo espiritual, ele pregará ao mundo inteiro. Ele pregará uma religião que será gloriosa no início, gloriosa no clímax e gloriosa no final. Pregará um estilo de vida verdadeiro e perfeitamente santo. Ele terá milhares de monges, assim como eu tenho centenas de monges. Essa profecia também é repetida nos livros sagrados do leste, volume 35, página 225, que diz que o Maitri chegará com esses critérios e com essas qualidades que acabamos de dizer. E também diz que ele será um líder de milhares de pessoas, como eu sou um líder de centenas de pessoas. Também é mencionado no Evangelho de Buda, páginas 217 a 218, que Ananda perguntou a Buda: abençoado, depois que você se for, quem nos guiará? Então o abençoado Buda respondeu: eu não sou o primeiro Buda nesse mundo, tampouco sou o último. Outro Buda chegará, o Santo, o Supremo, o Iluminado, com sabedoria e boa conduta, bem-sucedido, com conhecimento sobre o universo. Ele pregará uma boa religião, que será gloriosa no início, gloriosa no seu clímax e gloriosa no final. Ele ensinará uma religião baseada na verdade, e será um estilo de vida perfeito. E ele terá milhares de discípulos, assim como eu tenho centenas de discípulos. Então Ananda perguntou a Buda: como vamos saber quem é ele? Então o abençoado Buda respondeu: ele será chamado de Maitri. Maitri significa misericordioso, amado, gentil, de compaixão, que são equivalentes à palavra em árabe Rahma. E Deus disse no Alcorão, no capítulo 21, verso de número 107, foi por misericórdia que enviamos você a toda a humanidade. Essa palavra, Rahma, que nós traduzimos como misericórdia, foi mencionada no Alcorão 409 vezes. E todos os capítulos do Alcorão começam da mesma maneira, exceto pelo capítulo 9, que diz o seguinte em árabe: Bismillahirrahmanirrahim, que significa, em nome de Deus, aquele que está cuidando de você nesse exato momento e vai cuidar das pessoas de fé na vida eterna. Quase todas as escrituras do budismo profetizam sobre a chegada do Maitri, que é o profeta Muhammad. Paz esteja com ele. O profeta é mencionado nos livros sagrados do leste, volume número 11, página 36. Também no Mahaparinibbana Sutta, capítulo 2, verso número 32, diz o seguinte: para o Buda não existem ensinamentos esotéricos, e os estudiosos, mentores, não podem manter suas mãos fechadas, que significa que ninguém deve segurar a sabedoria, mas sim deve transmiti-la. E nós sabemos que o profeta Muhammad, tudo o que ele recebeu de Deus, ele transmitiu para toda a humanidade. E foi o que Buda disse aos seus discípulos: não guardem para vocês a sabedoria, mas espalhem ela pela terra. Essa é a profecia que nega conhecimentos esotéricos. Tudo deve ser dito aos seres humanos. Também é mencionado nas escrituras do budismo, nos livros sagrados do leste, volume 11, página 97. Mahaparinibbana Sutta, capítulo 5, verso número 36. Da mesma maneira que Buda tinha um servo, que se chamava Ananda, da mesma maneira o Maitri terá um servo também. E nós sabemos que o servo do profeta Muhammad era Anas, que era o filho de Malik,
E Anás disse que os pais dele o entregaram ao profeta quando ele tinha 8 anos de idade. Sua mãe disse ao profeta: mensageiro de Deus, tome meu filho para ser o seu servo. E Anás dizia que o profeta o tratava como um filho. E nós sabemos, pelo Hadith, que Anás sempre esteve do lado do profeta, em tempos de paz e em tempos de guerra, quando tudo estava calmo e também nos tempos de guerra. Certamente, ele pode ser comparado com Ananda e Buda. Aquela história famosa sobre o elefante descontrolado cercou o Buda, Ananda estava do seu lado. E da mesma maneira, nós sabemos que Anás, na batalha de Uhud, quando ele tinha 11 anos de idade, mesmo quando os inimigos estavam próximos do profeta, Anás esteve do lado do profeta. E também na batalha de Hunayn, quando ele tinha 16 anos de idade, quando os inimigos eram arqueiros e cercaram o profeta, Anás também estava do seu lado. Então, como dizia, certamente ele pode ser comparado com Ananda e a história do elefante descontrolado que atacou Buda. E Ananda estava do seu lado. E assim a profecia sobre o servo do Maitri foi cumprida através de Anás. Também é mencionado no Evangelho de Buda, página 214. Esse Maitri que chegará, esse Buda que há de vir, terá 6 qualidades. Primeira qualidade, ele receberá revelação durante a noite. Número 2, ele receberá um brilho no momento em que estiver recebendo a revelação. Número 3, ele morrerá por causas naturais. Número 4, ele morrerá durante a noite. Número 5, quando ele morrer, ele ganhará um brilho. E número 6, quando ele morrer, ele nunca mais será visto na terra novamente. Essas 6 qualidades se cumprem apenas no profeta Muhammad e ninguém mais. Nós sabemos que o profeta Muhammad recebeu a primeira revelação durante a noite, como podemos observar no Alcorão capítulo 44, verso de número 2 a 3. Também no capítulo 97, verso de número 1. Depois é dito sobre o brilho, e nós sabemos que ele recebeu um brilho quando tinha recebido a revelação também. Depois, sobre morte natural, nós sabemos que ele morreu de causas naturais. Número 4, que ele morrerá de noite. E nós sabemos, de acordo com o Hadith, citado por Aisha, dizendo que ela não tinha óleo em sua lâmpada e precisou emprestar do vizinho, na noite em que o profeta morreu. Sobre receber um brilho no momento da morte, também é outro ponto que podemos verificar no Hadith, que ele estava com um brilho no momento da morte. E a última parte, que quando ele morrer, ele nunca mais será visto na face da terra novamente. E hoje nós sabemos que temos apenas uma descrição de como o profeta era, mas ninguém tem uma imagem dele. Tudo que foi mencionado se cumpriu no profeta Muhammad e ninguém mais. Também é mencionado nos livros sagrados do leste, volume 10, página 68, menciona os Tathagatas, que são os Budas que há de vir, só podem propagar a mensagem. Então observamos o Alcorão, capítulo 88, verso número 21, onde Deus diz ao profeta que o trabalho dele é entregar a mensagem. Causar uma mudança no coração da pessoa está nas mãos de Deus, apenas. Também é mencionado nos livros sagrados do leste, volume 10, página 67, que para ir ao paraíso é necessário ter boas ações. E Deus menciona no Alcorão, capítulo 103, versos de 1 ao 3. Com o passar do tempo, o homem entra em decadência, exceto aqueles que têm fé e praticam o bem, direcionando as outras pessoas para o caminho da verdade. E também orientam as pessoas a ser pacientes e bondosas. Um dos critérios para poder entrar no paraíso é ter boas ações, que é mencionado nas escrituras do budismo. E também é mencionado em Dhammapata Sutta 151, que profetiza sobre o último Buda que chegará, dizendo que ele será um ato de misericórdia para toda a humanidade, que ele será gentil, sendo um exemplo para a humanidade, sendo bondoso, e, acima de tudo, ele será verdadeiro.
Todos esses critérios são cumpridos por ninguém mais do que o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Isso foi uma breve introdução sobre o profeta Muhammad nas escrituras do budismo. Muito obrigado.